Olá, candidato! Seja muito bem-vindo ao CPTEC. Aqui é o professor Luiz Antônio. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de óptica geométrica. Na aula de hoje, especificamente falando, nós vamos estudar os espelhos planos e as suas propriedades. Os conceitos relacionados aos espelhos aparecem muito em provas em que física é cobrado. Se você vai fazer prova para o Cefet, para o Colégio Técnico da Universidade Rural, prova para a Escola de Aprendiz de Marinheiro, prova para a EAR, e existem outras instituições que também cobram esse conteúdo de física aí, que são espelhos planos. Você não pode perder essa aula, pois essa aula pode ajudar a você alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado em alguma dessas instituições. Quando um raio incide em um espelho plano, aqui nesta figura que você está vendo o espelho, ele está deitado, né? Ele está na posição horizontal. Esse raio ele vai ser refletido de acordo com o ângulo de incidência, ou seja, nós temos aqui nessa figura um ângulo I, que nós chamamos de ângulo de incidência, ou seja, é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal ao nosso espelho plano. Esse ângulo ele será exatamente igual ao ângulo de reflexão, representado nessa figura pela letrinha R. Existem algumas propriedades, algumas leis da reflexão, e essas leis são abordadas aí na sua tela, tá vendo? A primeira lei: o raio de incidência está sobre o mesmo plano do raio de reflexão. A segunda lei: o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes, como eu já falei para vocês. A imagem de um objeto formado num espelho plano, ela tem algumas propriedades. Olha para essa figurinha que você está vendo aí. Nós temos aqui nessa imagem um ponto P, representado por esse pontinho preto. O espelho plano está na posição horizontal. E aqui, pelinha, nós temos a imagem do objeto. Então, observe que nós temos uma distância entre o objeto e o espelho, e nós temos uma distância entre o espelho e a imagem. Essas duas distâncias, elas são exatamente iguais, elas são congruentes aqui nessa figura, representado por D e D'. Isso é importante para você entender que uma imagem de um espelho plano, ela sempre vai ser direita, ou seja, na mesma orientação do objeto, não está de cabeça para baixo. Ela sempre vai ser virtual, isso aqui que os candidatos confundem muito, tá bom? Ou seja, ela se forma nas costas do espelho. Isso é a título de teoria, tá bom? É claro que um objeto, você não vai olhar atrás do espelho e você vai ver o objeto lá, tá bom? E a imagem vai ter o mesmo tamanho do objeto. Então, vamos repetir isso? Então, a imagem em um espelho plano, ela sempre vai ser direita, virtual e igual. Nós temos nessa imagem uma situação em que podemos observar com muita certeza isso aí. Então, nós temos uma pessoa, tá? A pessoa é o objeto. Essa pessoa está a 5 metros de um espelho plano e a imagem dessa pessoa, ela também se encontra a 5 metros do espelho plano, só que a imagem, como nós sabemos, ela é direita, mesma orientação do objeto, ela vai ser virtual, ela se forma nas costas do espelho e ela tem as mesmas dimensões do objeto. Então, se eu perguntar para você, a imagem dessa pessoa, ela se encontra a qual distância da pessoa? Então, como a distância entre o objeto e o espelho é de 5 metros e a distância entre a imagem e o espelho é de 5 metros também, nós temos que a distância entre o objeto e a imagem será de 10 metros. Isso é bem tranquilo. Nós temos aqui também um probleminha clássico que aparece em prova aqui, ó. Quando você reflete, quando você tem uma letra qualquer refletida num espelho plano, essa letra ela vai ser representada na sua imagem ao contrário. Olha para essa letra R que está aqui, ó. A letra R, ela está de frente para um espelho plano, ela está a 3 centímetros de um espelho plano e ela tem um tamanho de 5 centímetros. A imagem também vai ter um tamanho de 5 centímetros
também estará a 3 centímetros do espelho, porém ela vai aparecer invertido. É por esse motivo também que, ao observar uma ambulância de frente, você vê a escrita, a grafia da palavra ambulância de forma contrária, não é verdade? Mas isso tem um propósito, isso tem um objetivo, né? Ao motorista olhar no retrovisor do carro, que a ambulância está atrás dele, né? Ele vai ver a palavra ambulância escrita corretamente, mas ela deve ser escrita na frente da ambulância de forma invertida, tá vendo? Para que o motorista possa enxergar a palavra ambulância escrita corretamente. Façamos uma pequena revisão da nossa aula sobre espelhos planos. Vamos fazer um mapinha mental, tá bom? Nos espelhos planos, a imagem sempre vai ser direita, virtual e igual. Grava isso. E o fenômeno físico da luz envolvido é a reflexão total. Eu espero que essas aulas estejam te ajudando. Vou pedir encarecidamente que você faça sua inscrição no nosso canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é ser aprovado em uma escola técnica ou militar. Um grande abraço e até a próxima aula.